Opa, como vai, beleza? Iniciando mais um episódio aqui do podcast Falando de Negócios. Dessa vez nós vamos entrevistar alguém com quem eu tenho convivido e um local que eu tenho passado muito tempo, que é no estúdio de gravação, Bus Digital. Eu vou falar com o CEO do Bus Digital, o cara que idealizou tudo isso aqui em pleno centro da cidade. O nome dele é André Castro. Aí a gente vai tirar todas as dúvidas aqui do que é ter um podcast, como fazer um podcast, o que o estúdio Bus Digital faz. Eu vi o projeto é bem robusto, bem interessante para você, empreendedor, para você que tem empresa e quer vincular sua marca a uma mídia, né, de relevância. Beleza? Fica atento, não esquece. A gente está numa plataforma que precisa do seu like, precisa que você se inscreva e que você compartilhe, espalhe essa mensagem para muita gente, porque é bem interessante. E aí, já deu like? Já curtiu? Já compartilhou? Bem-vindo, André. Seja muito bem-vindo ao Falando de Negócios. A gente já teve pessoas aqui de relevância falando sobre seus negócios e a gente vai querer saber todos os detalhes de como você montou esse estúdio tão tecnológico para a pessoa que quer fazer podcast e para as empresas que querem vincular suas marcas aí nos seus muitos horários aí que as pessoas vêm em reserva e fazem suas publicidades. Fala aí, Joey. Pô, é um prazer, uma honra estar aqui contigo, cara. Eu que trabalho aqui no estúdio, né? Sou idealizador, sou o CEO, sou o operador, sou o editor, né? Eu presa. Então, cara, é sempre um prazer participar dos programas que estão aqui, porque eu vejo a qualidade, né, dos seus apresentadores. De fato, aí eu sou, acho que um microempreendedor perto das pessoas aí que tu já entrevistou. Espero aí pra tua audiência aí dar um melhor aí a respeito de tecnologia, principalmente, que isso aqui é um estudo de tecnologia, né? Caramba, que nada, o nível aqui vai ser alto da conversa. Pô, que nada, cara, nada. Até porque é o primeiro TI que eu vou apresentar aqui de fato, né? Cara, olha só, acho que a pergunta que todo mundo quer saber, e todo mundo tem aquela coisa, aquela mensagem que quer passar, pô, às vezes uma mãe que é muito boa, sabe mesmo, ela tem o macete dela de organizar os horários, fazer acontecer, a pessoa olha e fala, caraca, como que essa mulher consegue? E ela passa com tanta naturalidade que no podcast ela pode impactar um monte de gente, né? Aquele cara que, meu irmão, é um super advogado, aquela médica, aquele influenciador digital também, que entende de tecnologia, de monetização, enfim, inúmeras áreas de profissionais. Agora ele sempre bate numa questão. Cara, onde que eu vou que me atenda a nível tecnológico? Por quê? O cara ficar refém de cortes, o cara ficar refém do vídeo para ele publicar. E eu tô falando por experiência própria, que às vezes demora muito. Quem faz ao vivo, é mais fácil. Que já vai direto, já fica lá publicado. Agora o cara que faz para editar, para incluir alguma coisa, às vezes o cara tem muita dificuldade nos cortes. Primeiro quando surgiu a ideia de ter um estúdio de conteúdo e podcast, e quanto tempo tem o Bus Digital aqui no Centro de Armação dos Buses? Rapaz, vou tentar aí dividir essa pergunta aí. Mas assim, a empresa Bus Digital é uma empresa muito antiga, tem mais de 10 anos, né? Era uma empresa de marketing digital que fazia todo o trabalho para as empresas, por exemplo, identidade visual, designer gráfico, fazia gestão de rede social, fazia vídeos aéreos, vídeo submarino, fazia mídia como um todo. Só que foi muito efetiva durante muitos anos, só que aí veio a pandemia, né? E durante a pandemia, todas as empresas de marketing digital praticamente faliram, né? Porque para que tu vai divulgar uma empresa que está fechada? Né? Para que você vai atrair público se você não está atendendo? Então, muitas das empresas fecharam. E nesse período, a gente tinha um portal chamado busesdigital.com.br, que a gente queria divulgar as empresas, mas também divulgar as belezas naturais de Búzios. E a gente tinha muito conteúdo, né? Porque a gente foi em praia por praia de Búzios, a gente viu o que podia fazer lá, se tinha local para criança, se tinha onda, se tinha salva-vidas, se tinha comércio, a cor da areia, a temperatura da água, se estava apropriada para banho ou não. Então a gente fez um estudo muito vasto sobre a cidade. E aí a gente não queria deixar esse trabalho morrer. Então, durante a pandemia,
a gente não podia trabalhar para empresas, então a gente começou a trabalhar no próprio negócio, divulgando isso por meio de rede social e YouTube, Instagram. Então a gente ficou gerenciando redes sociais nesse período. E aí, o tempo todo a gente tinha ideia de fazer, por exemplo, um programa falando das belezas naturais, mas as praias estavam fechadas. Então a gente não podia fazer aquela coisa turística de andar na rua e filmar. Eu tô aqui na praia, é maravilhoso, olha esse peixe, porque tá tudo fechado. Então a gente começou a fazer conteúdo. Só que acabou que nossos conteúdos ficaram diversos, porque um queria fazer assunto de empreendedorismo, outro queria contar piada, o outro queria gravar curso. E acabou que a gente ficou fazendo muito trabalho de mídia, só que interno. Então virou quase uma piada interna, né? Porque todos nós que éramos da Búzios Digital na sua fundação, a gente tinha empregos, né? Que não dependiam da empresa especificamente. Aquilo ali era um trabalho por amor, que era remunerado, né? Mas não era, tipo, a nossa única fonte de renda, que não depende. Quando veio toda essa complicação, a gente acabou se distanciando da questão de marketing digital e começou a gerar conteúdo, que não depende. Só que eu peguei Covid, né? Fiquei muito mal, inclusive, quase morri. Quase morri não, cheguei a morrer lá, né? Vi o outro lado. Sério? A esse ponto? Isso aí dá pra fazer um podcast. Depois Mas a gente vai saber. O outro lado é maneiro, o outro lado é bem bacana. E aí eu fui aí acabou sendo desfeita a empresa. Só que eu sempre fiquei com aquela coisa, pô, foi bem bacana a questão de gerar conteúdo, né? E eu sou muito fã dos podcasts, do Flow, do Podpah. E eu vi a galera fazendo aqueles programas lá de podcast. Eu falava, pô, isso é bem bacana, porque é o que eu faço, né? No dia a dia, tu que tem convivido um pouco comigo, eu converso pra caramba, né? Eu gosto de conversar. Que não depende de uma conversa gravada. Então, pô, que não depende de fazer um podcast. E aí fiquei com aquilo na cabeça. E aí acabou a pandemia, tudo, e aquilo ali ficou sendo uma ideia. E eu sou muito militante nas questões políticas da cidade, né? Eu já fui candidato a vice-prefeito, estou como pré-candidato a vereador, tinha aspirações políticas, mas eu não via que as pessoas me conheceriam na forma que eu faço política. Porque política, para mim, tem a ver com polis, né? Que é gestão de cidade. Não tem a ver com... Política virou sinônimo de o cara escorregadio, o cara da sacanagem, o cara tá fazendo errado, mas por um motivo. Tipo, o cara é político, pô. Né? Então virou uma coisa meio feia. E eu queria realmente que ideias fossem colocadas em pauta. Que não depende... Cara, mas quando eu tento por meio de... né, eu sou servidor público também, eu sou analista de sistemas, né, concursado da prefeitura. E durante vários períodos eu tentei apresentar projetos e não consegui. Então, o que eu pensei? Pô, que não depende, eu tenho que divulgar essas ideias, que não depende, eu não consigo por meio do meu trabalho, então vou fazer uma coisa através de revista, de jornal, de internet. E aí veio a ideia de podcast, né? Porque tanto eu quanto o Racine, que é um advogado da cidade, que já foi, acho que não depende da diretor do Procon, acho. Pode ser. É diretor do Procon, é presidente do Procon, não sei. Ele também tinha muitas insatisfações e ele queria ajudar que não dê pessoas a entenderem sobre direito do consumidor, e eu queria que as pessoas entendessem sobre tecnologia, que não depende, é ligeiramente mais velho que eu, que não depende de ter uma visão, né, de outra geração, uma geração mais ligada à tecnologia, ela é millennial, que não depende da internet ali, então a gente bateu uma bola legal. Que não depende da ideia de defender altos e nobres ideais, divulgar coisas úteis para a população e fazer o podcast. Que não depende... que, pô, a gente não queria fazer uma coisa amadora. Então a gente pegou e fez o seguinte, pô, vamos procurar um jeito de fazer isso. Um é comprando equipamento e a gente montando, né? O outro é fazendo pelo celular e o outro é procurando um estúdio que exista. Então a gente procurou um estúdio, procurou equipamento, etc. Só que a gente chegou à conclusão de que com equipamentos ia ficar uma coisa amadora. E acho que assim, Búzios não é um local pra tu fazer coisas amadoras, né? Não, a cidade tem um glamour. Fica feio, né? Então a gente pensou, não, vamos fazer um negócio bonito. Aí a gente se deu conta de que existia um estúdio focado em fazer podcast na cidade, né? Que é o estúdio Búzios Connect. Que fica ali no Trevo da Barbuda, né? Isso aí. Trevo da Barbuda. Então, tipo assim, a gente foi lá conhecer, né, o Fábio Alex, que é dono do Búzios Podcast, acho que foi o primeiro podcast de Búzios, né, que não depende, a gente foi lá conhecer o estúdio.
achou o ambiente centralizado, né? Tinha uns problemas que não tinha onde estacionar muito bem, na frente estava sempre ocupado, mas era um local bacana. Mas ali é tipo, o movimento é muito forte, muito intenso, tinha barulho de carro, que não depende, enfim. Aí a gente foi lá fazer o programa. Aí a gente foi fazer quatro programas, que não depende. O valor, assim, foi um valor que pra gente na época era um valor quase proibitivo, que não depende, devido, eu acho, acredito eu, que devido ao equipamento dele, ele ter comprado bastante equipamento, tinha que conseguir resgatar esse dinheiro do investimento dele. Cobrando valor. Cobrando um valor compatível com um gasto que ele teve, imagino eu. Só que pra gente era proibitivo. Era muito caro. Que não depende, a gente conversando, o Racine queria ainda permanecer no estúdio, depois do primeiro mês, que mas não depende. Eu falei assim, cara, pelo valor que a gente tá pagando aqui, eu acho que eu consigo fazer um estúdio. Que não depende. Como assim? Cara, porque a maioria dos equipamentos eu já tinha. Por exemplo, eu já tinha um computador de última geração porque faz parte do meu trabalho. Claro. Eu já tinha um local, né, que era a minha casa, e tinha um quarto que estava desocupado. E a maioria dos podcasts começa assim, né? Com certeza. Então, literalmente assim. Eu já tinha essas cortinas aqui, eu já tinha também. Essas cortinas aqui eram do meu quarto. Então já tinha cortina, já tinha um ar-condicionado. Essa mesa aqui também era a mesa do computador, que até foi o Roberto Novaes que me deu essa mesa aqui. Então eu já tinha mesa, eu já tinha cadeira, eu já tinha computador, que não depende, não tinha, era uma mesa de som, microfone e câmeras. E onde se gasta muito dinheiro é com câmeras, né? Claro, porque cada câmera é 6 mil, 7 mil, 10 mil reais, né? E os microfones também, cada microfone profissional é em torno de 4 mil reais. Que não depende, aí tu vai gastar, para começar um estúdio, mais ou menos, tu vai gastar uns 40 mil, entendeu? Só que eu já tinha muito desses equipamentos. E eu tenho um diferencial, né? Que eu sou analista de sistema. Então tudo você consegue manipular? Não, então eu já tinha expertise, eu já tinha um conhecimento técnico. E eu fui vendo assim, por exemplo, Mas você acha que isso... Assim, você tem um estudo mais tecnológico que eu conhecia, que eu já gravei em alguns estúdios e fui entrevistados em outros, né? Então, eu fui num muito bacana, cara, que é o Rota 022, Rio das Ostras, cara. Que não depende... Um estúdio assim, fora do normal. Mas quando eu fui lá, o estúdio não tinha esse serviço inteligente que o Búzios Digital tem. Então, é óbvio que sua expertise como analista de sistema, como um cara que, desculpa a palavra, mas nerd, que gosta de tecnologia, enfim, eu acho que isso foi um grande diferencial. Aí hoje, o título de quem senta aqui para ser entrevistado e depois ver o resultado é do estúdio mais tecnológico que tem aqui na cidade. Você tinha falado que acreditava que foi o primeiro, o estúdio no qual você iniciou. Não sei se foi, porque no mesmo momento tinha um outro estúdio, não é que chegava a ser um estúdio, um podcast montado no cinema. É verdade, cara. Grande Simbardo, que inclusive era muito mais famoso. Assim, teve audiência muito grande, porque eles tinham uma pegada mais jovem, tinha um sistema muito bacana. Era um nome engraçado, né? Lafaparrá. Lafaparrá, eu acho. Era... Lafaparrá, eu acho. Era Labacaramba, sei lá. Era o nome, é verdade, cara. Falou a verdade. Isso era um jeito que o Búzios... Mas foi antes do Búzios Podcast, esse? Eu acredito que foi no mesmo período. Ou no mesmo período. No mesmo período mesmo. Só que eles vieram com uma pegada diferente. Ele tinha câmera de cinema. Não, era. Cara, era uma parada eu lembro, eu vi, pô. Acompanhei, eu vi. Eles tinham microfone de captação de áudio, então você não via nada de cabo. Você via um bate-papo muito bacana e eles cresceram muito. Inclusive, eu acredito que dá pra achar ainda na internet. Tem, pô, eu lembro que tem sim. Eu cheguei a ver até o Alexandre foi lá, né, prefeito da cidade. Isso. Foi bastante gente, eles tinham audiência muito grande, cara. Você via no Instagram, bombado. Então, eu acredito que essa ideia de podcast, e já haviam... mas no sentido de podcast de mesa, né? Porque esse aí eu lembro, tinha um nome engraçado, Lacabando, Baracanga, sei lá, tinha um negócio assim. Que antes, num determinado momento em Búzios, faz um bom tempo, aqui para que nós tivéssemos uma comunicação só a gente, como vem muitos estrangeiros, a gente falava de trás para frente. Então era muito comum você ver
pessoas falando de trás pra frente, a pessoa achava que era outro idioma. Eles usaram esse trocadilho de usar uma palavra de trás pra frente. Ah, é? Só que eu não lembro que palavra é. Eu acho que era Lafaparrá. Eu não lembro. É, eu não lembro também. Eu não lembro. Mas eu enfim. tô lembrado que era o Miguel, né? Miguel, que é ali filho do cara do estúdio, né? Isso. Do cinema, né? Isso. Então, nesse formato realmente de headset, fonezinho e tal, é realmente... É verdade. Eu lembro que os dois, eu acho que começaram ali mais ou menos no mesmo tempo, mesmo né? período. Só que é o seguinte, dava pra ver nítido que os meninos vinham com a tecnologia diferente. Sim, totalmente. Mas eu acredito que era bem caro produzir aquele conteúdo ali. Uhum. E depois o Music Connect veio com a tecnologia já de podcast mesmo. Sim. Perdão, não tão robusta como a deles. Aí depois disso... Enfim, aí que Mas aconteceu? só pra galera entender que, que aconteceu? surgiram formatos diferentes. Mas o primeiro, acho que estúdio de aluguel foi o dele, né? Foi dele. Então, por exemplo, mas só que, cara, tinha uma série de questões lá que pra mim não era compatível, principalmente questão do valor. E pelo valor, pelo meu conhecimento, eu poderia fazer pra mim um diferente. E aí eu fui... No estilo Lamborghini? Foi um pouco, é verdade. Ferrari, Lamborghini, no estilo? Mas eu nem cheguei a conseguir, tipo, dar conselhos, falar, pô, deveria mudar isso ou aquilo. Foi mais uma coisa, a gente tava ali naquele momento de decidir, era muito dinheiro, quem tava pagando, né, era o Racine. Eu entrei mais com a parte de técnica, de fazer corte e outras coisas. Então ficou puxado, a gente resolveu fazer dessa forma. E aí quando eu fui pra casa pra fazer, ia ser só pra gente, não ia ter aluguel de estúdio, ter nada disso. E aí quando eu comecei a dar uma analisada no que eu poderia fazer, primeiro, eu tinha que tirar o peso de cima de mim. Porque eu sou sozinho pra fazer tudo, não ia dar. Claro. Entendeu? E eu tenho conhecimento de uma série de tecnologias que são inovadoras por si só e que poderiam agregar, poderiam fazer diferente. Então, a princípio, eu peguei uma câmera que é PTZ, né? Que é Pan Tilt Zoom, que ela se mexe para um lado para o outro e dá zoom, aproxima e sai. E eu peguei e integrei isso numa inteligência artificial. Que era para quê? Para a câmera virar na direção de quem tá falando. Para a pessoa se sentir como se tivesse sentada na mesa assistindo. Então eu queria fazer aquele movimento do pescoço, né? Então a câmera virava para uma pessoa, virava para outra, virava para uma pessoa, virava para outra. Só que a câmera não conseguia, eu não consegui... Cara, interessante pensar. Eu não consegui refinar o suficiente... Nesse detalhe. Eu não consegui refinar o suficiente a técnica para ficar perfeito. Então eu fui e criei um aplicativo de celular para controlar a câmera. Então eu conversava com a pessoa controlando a câmera pelo celular. Eu ia apertando o botão, vira pra esquerda, vira pra direita, dá zoom, volta, né? Os primeiros programas aí, vocês podem ver essa tecnologia. E aí, tipo, era uma única câmera fazendo todo o trabalho, né? Só que algumas pessoas queriam mais essa visão mais frontal, assim, a câmera de frente, pra você se ver. Então eu tive que incluir mais 2 câmeras, né? Mas hoje, o estúdio aqui, por exemplo... falar da história, né? Aí o que aconteceu? Aí o programa foi indo bem lá na minha casa. Só que começou uma demanda muito alta. Por exemplo, o prefeito da cidade é na minha casa. O juiz da cidade é na minha casa. Caramba. E eu comecei a ficar temeroso. Falei, pô, cara, vai vir delegado aqui, vai vir juiz, vai vir grandes políticos, empresários. Pô, e é minha casa, né, cara? É o lugar que eu vou pra descansar. Eu falei, pô, tá começando a crescer demais. E junto a isso veio outras pessoas falando, cara, que interessante, como é que tu fez isso? Eu quero alugar, me empresta. Aí eu falei, pô, cara, a gente não aluga não, é só pra mim mesmo, tal, é na minha casa. Aí a pessoa, não, me empresta, pô, deixa eu fazer aí contigo. Né, que até começou o conversa fiada lá em casa, né? Foi um aluguel, preço módico também, né? Só pra uso, só pra ajudar nas despesas. Pô, e as minhas foram e fizeram lá. Nos ajudamos, na verdade, foi nem aluguel, né? Aí nos ajudamos, começou o programa lá. Só que outras pessoas começaram a aparecer. Ele tem uma audiência boa, ele fala muito de política, né? Aí começou uma demanda muito alta, eu falei assim, cara, eu tenho que tirar esse estúdio daqui. Não dá pra ficar aqui. Então eu comecei a procurar casas, locais pra poder fazer, mas uma coisa tipo Flow, eles alugam uma casa e eles fazem pra eles, né? Outras pessoas vão sendo convidadas e não um aluguel. Não aluguel, claro. Aí eu falei, pô, mano, como é que eu vou fazer isso? Só que aí um amigo, né, o Jorge Janelli, que é presidente administrativo lá, sócio administrativo lá da Ípica, ele falou, cara, eu gosto muito do seu programa. Pô, e é minha meu que tem uma
uma loja lá no centro de Búzios. Pô, vou negociar com ele porque eu acho que a gente tem potencial pra fazer isso aí crescer. Jorge Gianelli é um dos caras mais inteligentes que eu conheço aqui. Jorge Gianelli é foda. Cara, ele é fora da curva mesmo, cara. Aí ele foi e fez essa. Ele falou assim, não, cara, vamos começar lá. E, pô, você teu sócio, vou te ajudar e coisa e tal. Só que devido a trabalho da Hípica, né? O cara é administrador, tem, sei lá, 6 mil cavalos lá na Hípica. Até porque o trabalho que ele fez com a Hípica, Sim, cara, aquilo ali era praticamente largado. Ele transformou a Hípica, né? Aí virou algo... Então ele acabou também, assim, ele falou que ia ser a parte comercial do estúdio, etc, mas por motivo de tempo, ele também não pôde vir. Aí eu me vi nessa situação, né? Tipo, tô com estúdio no centro de Búzios. Pô, e é minha. Pô, e é minha. Tinha uma loja, não tinha um estúdio, né? Tinha uma loja. Pô, e é minha, cara. E agora? Como é que eu faço? Pô, e é minha. Bota pra rodar isso. O meu sócio aqui que falou que ia estar junto saiu. E eu tô sozinho aqui. Eu falei, caraca. Mas é normal nas startups, cara. Não existe o negócio, cara. Então, aí eu fui, pô, devido a estar há muitos anos na cidade e já ter ajudado muita gente com marketing digital, que em alguns momentos não pagaram, né? Tiveram um problema, mas eu ajudei muita gente, cara. Isso é padrão também aqui. Muita gente. Mesmo. Então, acho que não só aqui, em outros lugares também. Se então, for botando na listinha aqui também, tem bastante gente aqui. Então, aí como eu ajudei muita gente, no momento que eu precisei, muita gente me ajudou. Aí tem... Isso que é a parte boa, né, cara? Tem uma empresa de valores, como fala Paulo Coelho. Tem uma empresa de construção civil. Favores. Não vou falar os nomes que eu não sei se eles me autorizam aí, mas... Não, nem deve, não precisa. Mas tipo assim, teve uma empresa de construção civil, fez toda a obra aqui do estúdio. Teve um amigo, esse sim eu posso falar, né? Que é o Hugo Guimarães, que tem um podcast aqui também, que é o Café na Palavra. Ele foi e doou a tinta, doou o eletricista e ajudou em alguns recursos. Veio um amigo meu que é engenheiro, Márcio Ortiz aqui. Ele botou a porta no lugar pra mim. Mas me ajudou aqui com a técnica. Ele é engenheiro de telecom. Me ajudou aqui também. O Felipe Gabriel também ajudou aqui. Todo mundo não cobrou um centavo. Cara, que legal, que interessante. Veio o nosso vidro ali, a prova de som foi a Temper Búzios que deu. Né, doou também pelo projeto. O tapete ali da frente, o sofá também quem doou foi o Hugo. E tipo assim, tudo, ninguém me pediu um centavo ou nada, ou pra falar bem, pediu nada. Caraca, interessante, porque você que tá ouvindo, às vezes acha assim, poxa, cara, você precisa 100% de dinheiro. Claro que você vai precisar de recursos, mas assim, às vezes você idealiza uma coisa e vem muita gente pra poder ser parte disso. E, cara, interessante. Você sabia dessa história do Blues Digital? E ninguém pediu nada. Aí o que eu fiz? Eu falei, pô, brother, agora... Aí fez a estrutura do estúdio, botou mesa, etc. Eu falei, agora eu vou ter que me virar pra fazer isso aqui funcionar. Mas como é que tu faz sem dinheiro, sem poder contratar ninguém? E outra também, cara, eu tenho muita preocupação com a questão da legalidade das coisas. E outra também, que o estúdio é 100% legalizado, tem alvará de funcionamento, emite nota fiscal. Os podcasts que são feitos por meio de contrato. Entendeu? Foi uma preocupação que eu tive junto com outras pessoas. E aí eu falei, pô, agora tem que fazer funcionar, mas como é que eu vou fazer funcionar sozinho? E outra, não tô sozinho, cara, eu tenho a minha inteligência e o conhecimento que eu tenho de análise de sistema, de programação, enfim. Aí eu falei, cara, vou criar uma inteligência artificial para controlar o estúdio. E aí, hoje, por exemplo, quando vocês percebem aí que quando o Joey fala, a câmera vira para ele. E não tem ninguém operando isso, né? Porque aí... Cara, é interessante as pessoas saberem que tem aqui todo um sistema que o André colocou, são 2 câmeras, 3 câmeras, então você vê, enquanto ele fala, a câmera tá focada nele. Quando eu falo... e se os dois falarem juntos aí também... Você pega, a gente senta bem central. Cara, isso é interessante pra pessoa que provavelmente vai querer saber do estúdio, pra fazer um programa e algo assim, ela vai entender que ela vai dar uma qualidade muito, muito, muito acima da média pro entrevistado dela e pro produto que ela tá gerando, que é o podcast. Mas, assim, o storytelling vem de produtos, né? Então, por isso que eu tô dando o histórico da parada. Então, isso aqui, cara, foi feito, assim, com muito amor mesmo. Foi feito por um grupo que não estava interessado em dinheiro. Em si, em fazer com que as vozes das pessoas que têm algo a dizer, que elas fossem pra frente. Porque muita gente que vai no estúdio, por exemplo, hoje aqui no estúdio, os valores começam a partir de R$100 a hora, cara. Você tá no centro de Búzios, com estacionamento, ar-condicionado, água, né, café.
né? Só tendo em conta que o estacionamento no centro de Búzios tá em torno de R$ 20, ou seja, sairia a R$ 80. Que com R$ 80... Não, e é tu, teu convidado. Então já sai a 40 aí, né? De economia. É verdade, né? Dois estacionamentos, dois veículos. Agora, R$ 100, por exemplo, você investir R$ 100 no seu sonho e que isso pode monetizar e que você pode fazer disso uma profissão, uma renda ativa crescente. Porque quanto mais você aparece como podcast, as empresas buscam você para poder vincular as marcas, sim. E, por exemplo, a partir de R$ 100 a hora, dependendo do seu horário. Pô, as câmeras aqui, a qualidade que vocês estão vendo aí. Por quê? A qualidade da câmera é excelente. Essa câmera é a mais moderna que existe no planeta. Não tem nenhuma superior a ela no que ela faz. Ela tem uma inteligência artificial integrada. A gente consegue botar filtros, né, digitais para melhorar a imagem. E essas câmeras, elas têm um tratamento também digital, que melhora, otimiza, né, para a questão da coloração. E a gente cria um ambiente também confortável, porque as luzes aqui no meio, no momento da entrevista, elas têm uma pegada amarela que é para a pessoa sentir um conforto, né? E a luz já do estúdio principal é uma luz branca, que é para trabalho. Então, durante o programa também a gente consegue apagar a luz, né, para a pessoa ficar num ambiente confortável, né? Se sente num cinema, né? No seu sonho. No teatro. Que a luz está só sobre elas e as pessoas aqui assistindo, elas não têm essa interação. Então, isso é bacana, a gente viu que dá um resultado e a pessoa fica desinibida, né? No seu sonho. A pessoa fica aqui travada, com medo. No seu sonho. Tornou um ambiente agradável, amistoso, desinibido. Então, esses foram os diferenciais, assim, tecnológicos que fizeram com que a imagem ficasse boa. Já a questão do áudio, normalmente as pessoas usam mesas de som. Só que mesa de som é um equipamento, cara, que dá muito ruído, dá muito problema, dá muita interferência. A gente aqui usa uma interface de som. É como se fosse uma placa de som ligada ao computador. Que aí eu consigo dividir faixa por faixa. Por exemplo, se a pessoa quiser fazer um programa aqui infantil, né, e quiser fazer gravação de uma conversa, no seu som, cada som em uma caixa de som, dá pra sair a minha voz só numa caixa de som, a tua voz só em outra caixa de som. Caramba, que show. Desculpa, que eu saio aqui a expressão muito forte. No caso, dá pra 4 pessoas, por exemplo. Dá pra gente fazer... Se você tem aquele sistema de som round, né? Sim. Que tem 4 caixas, dá pra sair a voz de cada pessoa de uma caixa diferente. No seu som. Primeiro que é o seguinte, às vezes a pessoa que tem um equipamento desse, ela quer explorar o máximo o equipamento. E aí ela pode colocar, tem que ter na qualidade e numa configuração que ela consiga explorar esse diferencial. Então, dá pra ser feito isso, numa tentativa, numa pessoa que tem essa demanda. No seu som. Aqui no estúdio, normalmente as pessoas publicam no YouTube, no Facebook, aí não tem essa necessidade. Mas se quiser gravar, dá. Pra uma orelha sair um som no fone, a outra orelha sair outro som. Cada pessoa falar numa orelha, né? Claro. E a pessoa tem aquela sensação de estar no meio do ambiente. Então a questão do som, cara, a gente também tem um isolamento acústico aqui absurdo. No seu som. Feito aí. Então não dá pra se ouvir ruído, apesar de estar na principal, né? Que foi uma preocupação que eu tive. E... No seu som, cara, assim, o computador também é um computador muito poderoso, porque as pessoas às vezes tentam fazer um podcast em casa e usam um computador ruim. Aí fica com atraso entre a boca e a fala. No seu som. Um delay, né? A pessoa mexe a boca e a fala só sai depois porque tá processando aquilo. Claro. Então tu tem que fazer um investimento em placa de vídeo, tem que fazer um investimento em memória, tem que ter um bom processador. E a internet também, né? É essencial que tu tenha uma internet de qualidade para tu conseguir publicar isso com qualidade. No seu som. Aqui no estúdio a gente tem uma internet dedicada e a gente consegue publicar para vários canais ao mesmo tempo, sem perder nenhum tipo de qualidade. Hoje, por exemplo, tem clientes que eles mandam para YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, simultaneamente. Ao mesmo tempo? Tudo isso é tecnologia criada pelo próprio estúdio. No seu som. A gente não pegou de lugar nenhum, não. No seu som. Tem algumas... A gente já teve aí algumas acusações aí de que a gente roubou tecnologia de alguém, mas aí... Ah, não acredito não. Alguém... Pode vir aqui ao estúdio, quem quer que seja, e verificar como é que a gente faz as coisas, né? Alguém chegou a falar que um TI copiou algo... deve ter lido o livro Roube como Artista, né? Que tudo é copiado e não, mas configurado. Aqui foi 100%, cara.
Inclusive, assim, um diferencial que você vai ter aqui no estúdio é o seguinte: tudo aqui é feito por meio de inteligência artificial. A gente hoje automatizou totalmente o estúdio. A gente tem hoje a maior demanda que tem aqui no estúdio é sempre resolvida por inteligência artificial. No seu Por exemplo, as edições de vídeo são feitas por inteligência artificial, a correção de som, né, que às vezes tem um ruído, um problema, também é feito por inteligência artificial. As luzes do estúdio aqui também são controladas por inteligência artificial. A nossa refrigeração também. Então tudo aqui é automatizado. E, por exemplo, se você tem uma demanda de só você fazer o programa e não quer que ninguém ouça, no a seu gente consegue hoje fazer com que você trabalhe dentro do estúdio, um isolamento acústico, sem ninguém estar dentro da sala com você. Se você quer fazer algo sigiloso no seu som, ou não quer que tenha ninguém perto, hoje quem opera todo o sistema aqui de câmeras que vocês estão assistindo aí é a inteligência artificial. caramba! Galera, podcast Falando de Negócios com André Castro, CEO, idealizador, operador, tudo como ele falou, aqui do Buzo Digital. Você que tá assistindo a gente aí, cara, você já sabe o que é que eu vou pedir, mais ou menos, né? O que é que eu vou pedir? Aquele like e, se você não tiver inscrito, se inscreva, porque a gente vai estar publicando muita coisa relevante e que pode te ajudar, tanto na sua profissão, como sugestão para outra pessoa. E compartilha, porque tem gente que isso vai impactar. Tem gente que está querendo fazer um podcast, tem gente que quer entender toda a informação tecnológica que o André passou, que gosta, enfim. E tem gente que vai conhecer o Buzo Digital, que está em pleno centro da cidade, na avenida principal. O que o André falou chama muito a atenção, porque é real. O isolamento acústico é absurdo mesmo. A palavra literal e real. É absurdo. Você não escuta absolutamente nada você estando gravando. E assim, eu já gravei em outros estúdios aqui na cidade e dava pra ouvir, você botar o fone, dava pra você ouvir a moto passando lá fora. Então, isso era como desconcertante, né? Você tá falando e você tá pensando de que a audiência pode ter essa interferência e esse incômodo de, poxa, o que é que tá rolando? Bom, agora, o Buzo Digital, ele tá como um estúdio podcast, um estúdio de conteúdo, e o que mais engloba? Você tinha falado no início que você chegou a fazer gestão de rede para algumas empresas, trabalhos. Esse trabalho de catalogar toda a informação da cidade, você falou de imagem de vários tipos. Explica um pouquinho essa questão e como, que é super importante, você pensou em monetizar isso. Porque não é um investimento barato. E o investimento mais caro aqui é o tempo dedicado para poder coletar tudo isso, ter tempo. Eu sei porque eu gero conteúdo. Então, vou te falar, quando eu comecei, eu tenho um portal chamado Buzo Magazine. Quando eu comecei, eu passava horas, dia e noite em frente ao computador, ruazinha de não sei o que, praia de não sei o que, negócio de não sei o que, isso. E hoje você pode chegar lá, tem mais de 2.000 empresas. Então, mas foram 8 anos trabalhando pesado. Você tinha mencionado coisa de 10 anos do Buzo Digital. Isso é uma oportunidade bacana, que as pessoas saibam. Então, o Buzo Digital, cara, já teve vários nomes aí, Então, por causa do Buzo Digital, de repente não é não foi o primeiro nome. Não. Já foi Idealize Soluções Inteligentes. Depois se Meio grande o nome. Era Idealize Soluções Inteligentes. Já teve vários, cara, até se tornar Buzo Digital. Porque quando eu passei num concurso público e vim morar em Búzios, e Búzios sendo uma vitrine pro mundo, né? A gente pensou em botar o nome de Búzios. Inclusive, a maioria dos clientes que a gente sempre teve nessa época eram de fora de Búzios. Né? Porque Búzios é uma cidade bem complicada de você ganhar dinheiro, né? O pessoal fala, quer ganhar dinheiro em Búzios, quer sair com 1 milhão de Búzios, chega com 2, né? Então, mas o que acontece? Quando eu sou muito focado, cara, quando a coisa migrou para essa parte de podcast, eu falei assim, agora a gente tem que dar uma reviravolta. Por quê? A gente quer fazer com que as pessoas que façam podcast consigam se sustentar com isso, que seja uma profissão praticamente. Claro. Então, tipo assim, hoje a gente dá todo o suporte para quem quer fazer um podcast para furar a bolha Búzios e ganhar dinheiro, ganhar em dólar, né? Direto do YouTube, ou direto do TikTok, ou da rede social que você gostar. Então a gente dá toda a consultoria, por exemplo.
Ah, cara, eu não sei quem convidar. A gente arruma convidado. Ah, mas eu não sei a pauta. A gente faz pauta. Ah, mas eu preciso de fazer gestão da minha rede social. A gente faz a gestão da rede social. Ah, eu preciso de cortes. A gente faz cortes. E tudo aqui no estúdio é feito da melhor forma possível. Por quê? A gente usa inteligência artificial. Né? A inteligência artificial ela consegue buscar em diversos locais da internet a melhor solução. E cada vez que ela cria uma coisa nova, e eu digo para ela que essa coisa está bem feita, ela aprende. Então, utilizando meus conhecimentos de analista de sistema, a gente criou aqui uma inteligência artificial que aprende. Então, cada vez que, por exemplo, eu preciso fazer uma arte para, sei lá, a pessoa quer chamar o convidado, sei lá, tal. E aí a inteligência artificial eu peço para ela fazer uma arte para mim com os parâmetros que eu desejo. Quando ela faz uma coisa que é certa, eu dou um ok, senão eu falo que tá ruim. Ela faz de novo, até ficar bom. Com o tempo ela vai aprendendo o que eu acho bom e o que eu acho ruim. E aí ela Caramba, vai se nesse moldando. nível, assim, de ela compilar, registrar Isso. a informação e melhorar a Sim. informação. Então, cada vez que você tá vindo no estúdio pedindo um serviço, cada vez vai ficar melhor. Dentro do que eu entendo como melhor, porque ela pergunta pra mim, tá bom? Eu falo, tá, de um jeito técnico, etc, mas resumidamente é isso. Então, os cortes que a gente faz, eles vão cada vez melhorando, porque eles vão pegando um assunto. Entendeu? A gente, quando que começa o assunto, quando que termina o assunto. E aí vai progredindo. Por isso que a gente consegue cobrar esses valores tão baixos. Porque, por exemplo, se eu tivesse que pagar alguém para ficar aqui, já seria um custo, uma CLT, pagar um salário mínimo, etc. Como não preciso. Então, mas eu gastei 1 ano para fazer isso acontecer, né? Desenvolvi essa solução depois de 1 ano. Então, tudo é para baratear os custos. Por exemplo, tem locais aí que para fazer uma edição de vídeo cobra R$1.000, R$1.200, R$1.500. Aqui pra gente fazer edição de um mensalista, né? Alguém que fecha um acordo com a gente mensal, é R$300, se não me falha a memória. E você vai ter aí em torno de 15 cortes. Então, cada corte vai sair a R$20. Entendi. A gente, então, pô, R$20 é nada pra você ter um corte, né? Não é mesmo. Entendeu? É nada. Quem tá acostumado a pagar, nada, pô, sabe nada. que não é. Agora aqui, hoje, quando foi números? Porque assim, as pessoas gostam muito de saber números. Valores? Não necessariamente. Hoje, eu vou chegar lá. Hoje, do início até agora, quantos podcasts passaram por aqui e quantos podcasters? E o que você acha que pode ter acontecido de o projeto do cara, a ideia do cara não vingar e não render pro cara viver disso? Então, cara, já passou acho que em torno de 10 projetos aqui. Né? Tem o meu, que é o Búzios Now, tem o Falando de Negócios, tem o Fala Candidato, tem o Elísio Figueiredo podcast, teve o Wolf's Academy. Caramba, Tem o Café na Palavra, Sportcast. O De Cara com Ela, com a Agatha. De Cara com Ela, com a Agatha. Então já tiveram muitos projetos. E tem um projeto novo também, porque uma pessoa tinha perguntado, eu indiquei o estúdio, veio um projeto novo que inclusive já era feito em Cabo Frio e tá vindo pra cá, né? Ainda não sei se... ainda não tem projetos novos nesse momento. Mas, cara, o que muitas pessoas acabam não permanecendo é por questões... Não é fácil fazer agenda de convidados. As pessoas desmarcam, tem uma série de fatores aí, você tem que dar uma atenção para isso. A outra é falta de dinheiro mesmo. A pessoa fala, cara, não tenho para pagar esse mês e tenho essa dificuldade financeira e tenho essa... Cara, mas eu acho que o principal é falta de ver o estúdio ou o podcast como um investimento. Porque E se você faz um programa aqui, você está investindo na tua imagem. Todo mundo da cidade vai te conhecer, ou do mundo, né? Depende do teu nicho de atuação. E as pessoas não vêm com um plano de negócio. Por exemplo, hoje o podcast aqui para você fazer em horário nobre, né? Em horário comercial é R$800, mas em horário nobre é R$1.000. Pô, E tem R$1.000, cara, se tu arruma 4 patrocinadores de R$250, já pagou. Porra, tu já pagou, tu vai ter custo zero, entende? Já pagou. Então, tipo assim, R$250 é muito pouco pra tu chegar no empresário. Então você compra ração de cachorro, cara. Você chega lá no cara, dono da loja lá de ração de cachorro, chega, pô, irmão, quero te oferecer um serviço, divulgar a tua empresa por R$250.
bem provavelmente o cara vai aceitar. Então falta isso, é a parte comercial das pessoas aqui. Até por isso que aqui o estúdio agora tá ajudando nessa parte comercial, que é pro cara ter o sonho e já correr atrás do fechamento do negócio. Então a gente ajuda, dando uma consultoria básica na questão de contrato, orienta, por exemplo, onde você pode ir. Então a gente faz esse trabalho para os projetos se manterem. Mas se você conseguir resistir por um ano que seja, 6 meses que seja, provavelmente você vai atingir um público que você vai receber direto do YouTube, direto do TikTok. E aí você não vai ficar mais refém. Um rapaz que fez programa aqui foi o Pedro Guedes, famoso Pedrinho. Eu acho que ele é um dos maiores YouTubers aí do município. Ele já falou pra mim que ele teve a renda dele, a vida dele transformada pelo YouTube. Ele recebia lá, assim, muito mais do que um cargo de coordenador na prefeitura. Caramba! Muito mais do Quantos que um anos você tem? secretário. Quantos anos tem esse menino? Tem 20 e pouquinho. Tá vendo? Então, tipo assim, seria uma oportunidade das pessoas conseguirem obter renda, dinheiro, fazer disso uma profissão. E uma profissão agradável, né? Que é um bate-papo. E também tem outras funções. Por exemplo, já houve gravação de cursos aqui no estúdio também. Ah, legal, Então você interessante. pode vir aqui e gravar o seu curso, né? O curso de inglês, um curso de regularização fundiária, um curso de direito administrativo, um curso de mecânica de automóveis. Você pode gravar o que você quiser. Entendeu? Então, assim, tem muita gente que já ganhou dinheiro também gravando um curso. E a gravação do curso, o valor é igual a você fazer um podcast, né? E sai em torno de R$100 a hora, você fechando o pacote mensal. Então, tipo assim, o estúdio tá aqui para atender todo mundo que tem essa visão de que pode transformar a sua vida por meio da internet, porque a gente escuta muito, fulano ganhou dinheiro na internet. Mas como? Mas como é? Então a gente aqui dá essa consultoria, a gente também ajuda ao cara ser conhecido. Nessa época, por exemplo, tão complicada de política. O estúdio também tem pacotes pro político divulgar suas ideias, porque o objetivo principal do estúdio é fazer com que as pessoas tenham voz. Então, o político, o candidato a vereador, que às vezes não tem muito dinheiro para gastar, ele não tem um grupo muito grande, ele pode vir aqui e, por exemplo, com R$1.000, ele pode gravar as propostas dele e impulsionar isso para o município todo, né? Para todo mundo ver. A proposta dele é obrigado, praticamente, né? A pessoa tá ouvindo música, de repente aparece a voz do candidato falando a proposta que ele tem. Então isso é bem interessante. E empresários que querem falar das suas empresas para mostrar a credibilidade. Quando ele mostra a credibilidade, ele pode botar um preço um pouco mais elevado, que a pessoa vai preferir fechar com ele do que com um desconhecido, porque conhece a cara dele, as ideias dele. Existe uma precificação aí. Os patrocínios, que eles vão ficar na tela, o cara vai ficar em evidência na cidade, né? Que a pessoa vê, aquilo vai massificando na mente da pessoa tal. Pode ver que a Insider, ela patrocina todos os programas de podcast. Todos. E aqui ainda tem aquela visão que só pode patrocinar um, que se patrocinar dois, aí é besteira, é problema, eu já paguei por um. Não, cara. O importante é você botar o teu nome em todos. Porque o cara vê, aquilo fica na mente dele, né? Quando ele vê, ele já tá comprando. Quando ele vê, tá lá comprando. Ele fala, não, aquela ali é uma empresa segura. E os influenciadores que sentam aqui, por exemplo, o meu programa tem uma média aí de 1.000. Tem episódio meu que tem 4.000 pessoas que assistiram, 3.000 pessoas que assistiram. E o meu super audiência, cara. Tipo, e o meu é bastante. É só Búzios, só. Então hoje eu tenho quase 2.000 inscritos e tem 4.000 pessoas flutuantes que vêm, porque muita gente não se inscreve, mas vê. Claro. Então são 4.000 pessoas de Búzios, vendo os negócios de Búzios, né? Vendo política, vendo ideias, vendo empresas, tudo de Búzios. Caramba, que interessante. Então, agora, assim, o cara vai investir R$1.000, vai sair com o negócio validado e ainda com a possibilidade de ganhar, porque ele vai ter uma consultoria que ele vai, meu irmão, você pode pegar tal anunciante, você pode fazer isso, aquilo outro. Agora, outro tipo de serviço que a Búzios Digital faz, tirando um pouco de podcast, já que vocês são agência de marketing digital, a única que eu conheço de marketing digital, assim, normalmente quando se fala de marketing digital, o pessoal fala muito de rede social e tal, mas assim, sistema, site, essas coisas também tá dentro aí da site de vocês? Site é a nossa especialidade, né, cara? A gente faz site, faz e-commerce, faz landing page, faz gestão de rede social.
Isso tudo integrado. A gente tem ferramentas para fazer essas integrações, fazer com que a inteligência artificial também responda seu WhatsApp, também dá a gente consegue fazer. Ou então você não quer uma inteligência, você quer um funcionário burro, né? Que é os bots, né? Tipo, digite 1 para tal coisa, digite 2 para tal coisa. Então a gente, o intuito, Tipo, cara, um sistema de automação, de autoresponder, mas Isso. bot. Caraca, assim, tipo, eu não conheço ninguém que faz isso aqui na região, não, que eu conheço, que eu saiba. Eu sei que muitas vezes você pede, o cara sabe até configurar. Mas quando ele vai pedir mesmo pra fazer na unha, vai lá pra São Paulo, Rio de Janeiro. É a nossa diferença, né, cara? Eu sou analista de sistemas, eu dava aula na Estácio, eu dava consultoria em empresas no Rio, né? Hoje um grande sócio, um grande amigo que eu tenho, ele é analista de sistema, tá se formando agora, foi meu aluno. Então a gente tem jornalistas à disposição. Graças a Deus eu tive muitos bons amigos, né? Eu tenho um engenheiro de telecomunicações, se precisar fazer um sistema de rede. Então a gente foi ele que fez o projeto de fibra ótica, acho que da Claro. Então a gente, o município é meu amigo de infância. Caramba! Então tem muita gente boa, cara, que a gente trabalha junto, somando forças, né? E dá pra gente desenvolver soluções que aqui ainda não alcança. Mas por que que aqui a gente acaba não conseguindo muito trabalho? Porque aqui na cidade o pessoal não tem essa visão de que tecnologia é uma coisa valiosa. Então a gente preferem ainda coisa bem primitiva, pessoas andando na rua, né, panfleto. Ele não tem entendimento que se você botar, sei lá, R$50 para impulsionar um projeto, uma ideia lá, vai ser vista por 2.000 pessoas. Ele prefere gastar R$500 para fazer panfletos e ficar distribuindo. Caramba, mas... Não, a gente sabe que a cidade é uma cidade provinciana com um conceito ainda de que o papel é mais válido do que o digital. Então, você não vai fazer entrar na cabeça da pessoa. É difícil. Agora, assim, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Ei, você que tá ouvindo o nosso podcast, falando de negócios, a gente tá com o André Castro, do Bus Digital, CEO. Ele falou que ele é tudo aqui. Que ele faz. Ele é o empresa, mas ele também acabou de deixar claro que ele tem vários colaboradores aí, amigos, que ajudam ele a gerir tudo isso. Não esquece, você precisa que as pessoas vejam o que você tá gostando. Dá um like aí, né? Esse é um dos podcasts da Bus Magazine. Compartilha e comenta qualquer coisa que você queira perguntar, que o André vai ver e vai responder para você. André, assim, todo mundo que monta o negócio tem muita dificuldade em tocar o negócio. Assim, hoje, com 1 ano de empresa, digamos que um bebezinho que nasceu, tá começando a engatear. Você encara qual a maior dificuldade que você tem hoje, ou que alguém que quer montar ou ter um estúdio de podcast, uma agência de marketing digital, enfrenta numa cidade de praia, numa cidade com 30.000 habitantes? Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade é as pessoas entenderem que isso aqui é um negócio. Porque acaba pensando que é na amizade, acaba achando que tem como trocar serviço ou coisa do tipo. E é uma empresa. E a empresa visa obter o seu lucro, né? Claro. Então, a gente aqui, às vezes, recebe muita oferta de escambo. Que a famosa permuta. Permuta, esse tipo de coisa. A Blue gosta muito disso. Mas o estúdio aqui, cara, ele cobra um preço ínfimo. Assim, pode comparar aí com outros estúdios aí que se você fizer em horário comercial, sai R$100 a hora. Pra ter tudo que o estúdio providencia, ainda mais no centro de Búzios. Então, fica muito difícil. Aqui é o maior problema que a gente tem. E eu, particularmente, tenho um problema sério comercial. Eu não sou muito bom de comercial. Então, por isso que eu tenho uma pessoa aí bem bacana aí pra cuidar disso aí pra mim. Porque mas aí já é problema resolvido. né? Mas pra mim é muito complicado. Mas, assim, eu sou muito bom em administrar as coisas por meio de tecnologia. Então, eu também tenho um sistema para controlar os estúdios na parte de entrada, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, para onde que foi, emissão de nota, é tudo feito de forma sistêmica. Então, eu não anoto no papel, não me perco. Então, tem essas vantagens aí. Então, você acha que dentro do que o Bus Digital hoje se posicionou a fazer, e desse diferencial de estar em pleno centro da cidade, com tudo que a gente já tinha dito, convite que você acha para pessoas que querem fazer um podcast?
Pô, cara, Simplifica aí. vou simplificar muito aí. Você que quer fazer um podcast, pode vir aqui no estúdio. Fica no condomínio Don Quixote, né? No Hotel Don Quixote. Do lado da loja de piscina, que todo mundo vê ali, que tem quase um aquário na capa. E você não vai ver anúncio nenhum, porque a gente não precisa anunciar, porque as pessoas, né, com coisa física, o pessoal que vem pra cá mesmo. E, cara, troca uma ideia aqui, a gente vai te dar uma consultoria, vai falar pra você como é que funciona o negócio. Você já vai sair daqui, de repente, com uma visão de onde você vai conseguir o dinheiro, nem vai tirar nada do seu bolso. E se você tiver que tirar dinheiro do seu bolso, você acredite, porque você fazendo os programas, as coisas vão acontecer pra você. E o principal, cara, pra pessoa testar, a gente oferece o primeiro programa grátis. Ah, olha só, ó. Epa, fala de novo aí. Então, a pessoa que vir aqui no estúdio e quiser fazer um programa, ela se comprometendo, é lógico, né? Ela assinando um contrato e se comprometendo de que se ela gostar, ela permanecerá fazendo um contrato mensal, a gente dá o primeiro programa grátis. Que aí ele faz o primeiro programa, vê se funcionou, oferece para as pessoas. Se ele não conseguir o recurso, se não quiser fazer e desistir, tudo bem. Mas se ele quiser, aí ele é bem-vindo para iniciar. Então o primeiro programa é grátis. Então no primeiro mês, ele consegue fazer um teste, já monetizar e já começar o programa dele. Beleza, ó. Ainda vou fazer mais também aqui. André, essa é a melhor coisa que qualquer pessoa que quer iniciar pode ter, né? Esse primeiro programa para ela monetizar e fazer virar o valor dela e ela poder mostrar em prova real. Eu convido, como o André está sendo entrevistado, eu convido você que quer iniciar um projeto a uma entrevista do podcast Falando de Negócios, onde eu vou edificar a sua marca e te mostrar para uma audiência muito grande o que você já pode explicar, para que você veio, como que você quer fazer. Então, não tem muita desculpa, né? Quem quer iniciar um podcast... Aí tu já deu 2 programas grátis aí, né? Quem quer iniciar um podcast, quer trabalhar e viver de comunicar a sua ideia, levar as massas aí, transformar, já sabe. André, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por você aceitar o nosso convite a falar no nosso podcast Falando de Negócios. André, deixa a rede social. E você que escutou e gostou, por favor, dá um like, comenta e compartilha. E mande sugestão também de pessoas que você quer que esteja aqui no quadro Falando de Negócios da Búzios Magazine com Joelson Jesus. Deixa as redes sociais e os contatos para que as pessoas que queiram fazer podcast ou tirar dúvida acessem, por favor. Valeu, Joelson. Então, cara, eu vou deixar aí na descrição aí, porque eu sou ruim com isso, rapaz. Mas o meu pessoal é André Luiz _Castro, né? Tem o Búzios.now e do estúdio acho que é Búzios.digital lá no Instagram. Então você pode ir lá também, curtir lá, né? Também pode procurar no YouTube, também tem o Búzios Now no YouTube. E estamos aí à disposição aqui no Don Quixote, loja 3. É só vir aí, a gente troca essa ideia para você começar esse projeto aí. Bem simples, ao lado da Bioanálise, se eu não me engano, e do Euler Castro. Não tem erro. E o Búzios Now é o podcast número 1 da cidade, com maior audiência. Então, não esqueça de conferir, assim como você está conferindo os nossos. Muitíssimo obrigado, André. Até a próxima. Quero esperar na próxima trocar uma ideia com você, de estar com 20 pessoas fazendo podcast aqui. Amém. E vivendo dessa realidade. Então, valeu. 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 Ah, vai sim, pô. Deixa eu...